E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast da temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. Conversaremos com diversos profissionais, sêniores, de áreas diferentes, que em algum momento deram uma guinada na sua vida pessoal, profissional, mostrando que não existe um limite de idade para você ir atrás de novas oportunidades, seja por prazer, diversão, sonhos ou uma visão empresarial. E atendendo a pedidos, nós temos agora também no YouTube, então você pode estar nos vendo agora. Hello! E se for o caso, não esqueça de dar o seu joinha e de seguir a gente, né? Dar o subscribe, para que você não perca nenhum episódio, e também fazer seus comentários lá no YouTube, fazer suas colocações. Ou se você está apenas nos ouvindo nos podcasts tradicionais, nas plataformas, não esqueça de seguir a gente também, para não perder nenhum episódio. E claro, né? Fique à vontade de compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, pessoal do trabalho, para que essas informações interessantes possam chegar cada vez a mais pessoas. E não esqueçam de mandar o feedback de vocês também, para a gente poder fazer um programa cada vez melhor. Eu sou Ricardo Mandel, host desse podcast, e hoje é a companhia dos amigos Alessandro Argona, de São Bernardo do Campo, e Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro. E nesse episódio, temos o grande prazer de receber de Campinas Paulo Della Volpe. Paulo é formado em Estatística pela Unicamp, fez Economia na PUC Campinas, mas o Paulo, na verdade, é um empreendedor em série. Né? Ele tem negócios em turismo, intercâmbio, câmbio, finanças, condomínio, esportes, além de ser conselheiro de várias empresas, e é um torcedor fanático da Associação Atlética Ponte Preta. Grande Paulo, meu amigo, seja muito bem-vindo. E eu queria começar, Paulo, com a seguinte pergunta. Eu falei que você é um empreendedor, né? E hoje você participa de quantas empresas? Bom, primeiro, boa noite. Eu gostei da sua introdução. Mais importante seja o seu perfil, um grande ponte pretano, né? Mas muito bacana. Olha, Ricardo, basicamente assim, eu acho que mesmo contando a empresa como unidade única, porque algumas empresas ela têm ramificações, mas basicamente são 11 empresas que eu participo atualmente. De segmentos diferentes, acho que 6 são de pagamentos não, que envolvem o mundo financeiro de certa maneira, e as outras 5 que não têm nada a ver com o mundo financeiro, né? Então, acho que é uma característica aí da minha vida, eu acabei sendo sempre multicoisas, né? Vamos dizer assim. Então, hoje são 11, da qual participo do conselho de 5. 2 que eu tenho alguma função executiva e outras que eu sou só investidor, mas basicamente eu diria são 11. Não tem rotina, né? Não, rotina nenhuma, porque no mesmo dia eu posso estar falando de reciclagem de minério com câmbio, com condomínio, com bicicleta, não tem. Rotina é zero. Minha vida sempre foi assim, mas ela se eu for pensar bem, ela sempre foi assim, né? E tem os mais maldosos, tipo assim, às vezes me perguntam, qual é o segredo de fazer tanta coisa? E aí eu brinco, fazer tudo mal feito. Você tem que fazer de um jeito, mas sempre mais ou menos. Você não era adepto de planejar, tudo assim, foi assim de bate-pronto? Como é que foi isso? Rapaz, você sabe que as 2 coisas que eu planejei na minha vida não deram certo. Então, assim, a primeira delas, eu queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador de futebol e eu jogava dentro de Lei da Ponte, depois de Juvenil da Ponte e tal. E, num determinado momento, as coisas foram se fechando. Eu não vou entrar na questão se eu era craque ou não era craque, né? Mas foi chegando perto da universidade, o meu pai tinha até também jogado bola, tudo tal, apesar da minha mãe falar que era profissão de vagabundo. Naquela época era uma vida muito mais difícil de jogador, hoje é super tranquilo, né?
tranquilo. Vamos dizer assim, financeiramente, ser Para um aquele que jogador chega lá, né? hoje, né? Você olha os salários, aí você entende. Mas, naquela época, existia uma certa reatividade. Você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E, realmente, eu estava caminhando para o lado do estudo, inclusive, que me prejudicava no futebol. Eu estava no colégio técnico, no Cutuca, aqui em Campinas, que é o colégio técnico da Unicamp. E era integral. Isso já prejudicava você como jogador. E depois acabei entrando na Unicamp, de novo, por um acaso. Eu queria fazer engenharia. Na verdade, eu acho que nem era eu que queria fazer engenharia. Meu pai gostaria que eu fizesse engenharia. E eu entrei em estatística. Eu comecei estatística, mas com aquela cabeça de quem deveria estar fazendo engenharia. No ano seguinte, eu entrei em engenharia. Mas como eu tinha feito colégio técnico, eu não gostava de elétrica, eu não gostava tal. A única coisa que eu olhei lá, quando eu fui olhar para prestar de novo, era alimentos deve ser diferente de qualquer dessas coisas. E aí, 18 anos de idade, não tenho a menor noção. E eu acabei prestando engenharia de alimentos e entrando. Aí, então, só que eu estava gostando daquela coisa da matemática, da estatística, tal, eu acabei não largando. No terceiro ano, eu fui fazer matérias eletivas na Unicamp e fui fazer uma matéria de economia. Aí eu cheguei para meu pai e falei, pô, pai, é disso que eu gosto, quero fazer economia. Ele falou, pelo amor de Deus, 3 faculdades na Unicamp, você vai se formar em 1990. Você vai fazer na PUC à noite, se você gostar, você continua, depois você faz mestrado. Realmente eu adorava economia, como eu adorava estatística. Eu não levava muito jeito para engenharia, eu levava mais jeito para ciência, eu acho, do que para... Eu não tinha muita noção de... Eu acho que eu não conseguia me ver dentro de uma fábrica, dentro do que eu imaginava que seria engenheiro de alimentos, né? Eu não conseguia me ver parado, eu acho que já nessa época. E a estatística me dava aquela mobilidade, até hoje eu brinco que estatística é a melhor profissão do mundo, você pode trabalhar em qualquer coisa. Não existe área. Você faz o que você quer, na hora que você quer, aonde você quer, né? Então, era uma coisa bacana, que eu gostava, acabei me formando nas duas, e aí vem meu segundo planejamento. Eu vou ser professor da Unicamp, eu vou prestar ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação de Estudantes de Economia, eu vou entrar e eu quero ser professor da Unicamp. Eu fui professor durante 15 anos, mas nunca da Unicamp, não porque eu não passei na ANPEC. E aí minha vida mudou por causa de... Eu comecei a ajudar uma ONG, que é uma ONG, é um órgão, né, que é a IAESH, que é um órgão constitutivo da Unesco que faz estágio remunerado no exterior. Eu acabei ajudando eles, a CI foi criada para tomar conta da IAESH no início e acabou virando a maior empresa de intercâmbio. E aí minha vida vai para esse lado. Paulo, a parte do IAS, do CI, a gente vai explorar um pouquinho, mas como é que você descobriu esse seu lado empreendedor? E não de professor, né, de repente. Bom, primeiro, se alguém... Agora pode ser até contra o podcast, mas se alguém me pergunta qual a coisa mais legal que você fez na vida, eu vou falar professor, 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 e depois vem o resto. O prazer de dar aula é uma coisa incomparável. Mas o de empreendedor, eu acho que tem um pouco a ver. Primeiro, eu não acho que todo mundo deva ser empreendedor. Não existe vida, todo mundo é empreendedor, todo mundo... Eu acho que a pessoa tem que estar onde ela é feliz. E o fato de eu ser sempre uma pessoa muito pouco ligado à segurança, de um lado, ser extremamente otimista, e do outro lado, ficar deslumbrado em fazer coisas diferentes, te leva um pouco para o lado do empreendedorismo. Eu tenho uma coisa assim, eu sou muito curioso. Então, se você pegar minha vida profissional como um todo, nunca eu fiz a mesma coisa. Eu sempre busquei uma coisa legal de se fazer. Ao mesmo tempo que, por personalidade, jamais eu deixava as coisas de lado. Eu sempre fui uma pessoa muito do ponto de vista macro.
E você vai notar que o empreendedorismo é muito difícil você achar um empreendedor que seja preso a detalhes. Então você fica mais na parte Porque, gerencial, assim, porque o né? empreendedor ele está pensando em resolver algum problema grande de algum setor, ele está pensando numa oportunidade, então ele não consegue. E aí sim, qual empreendedor que, entre aspas, eu não gosto muito do conceito de dar certo ou dar errado, tá? O que dá mais certo? Aquela pessoa que, além de empreendedora, ela conseguiu se cercar de pessoas que conseguem ver os detalhes daquilo que você está imaginando. E executar, né? E Que entregar o executar. resultado. Porque é muito difícil o empreendedor ficar. Ele não consegue sentar num lugar e ficar olhando determinada coisa. Para a personalidade dele, aquilo é enfadonho. É uma coisa engraçada. É até aí que eu falo assim, o empreendedor ele olha as coisas de uma outra maneira, né? Ele olha um problema pensando como é que eu soluciono aquilo. Ele olha tudo, ele está olhando, ele se prende ao mercado, ele se prende à notícia. Para ele não tem notícia que não seja importante. Então, se você pegar lá na minha primeira empresa, Campo Informática e Estatística, a falência, inclusive, viu, gente? As pessoas não contam das coisas que vão à falência, né? É difícil, ninguém fala do que deu errado, né? A pessoa só Nossa, fala do que deu não. certo. E essa é uma outra característica do empreendedor. Que é aí que eu volto àquela questão da segurança. É assim, o empreendedor sabe que ele pode perder. E ele não tem medo de perder. Isso é muito básico, eu acho. O cara fala assim, como é que você acerta tanto? Um amigo nosso outro dia, Ricardo, falou isso, como é que você acerta tanto? Nossa, você não tem ideia de quanto a gente erra. Tentativa e erro, estatística, né? Por estatística. Hoje, eu acho que a gente erra menos. Probabilidade. Mas é óbvio, 60 anos, 30 empresas nas costas, foi passando, vendendo, né? É óbvio que você sabe mais como errar menos. Então, acho que a característica de empreendedor tem isso. Tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa não ligada à segurança. E aí, tem que ser uma pessoa totalmente desprendida de horários. Não atrelado Carga a horária, rotinas, né? Isso. Rotinas. Não Uma tem pessoa que rotina. não gosta de rotina. Empreendedor detesta a rotina. Todos eles. Eu não conheço um empreendedor que tenha feito muita coisa que gosta de rotina. Não conheço. E como é que é ser um empreendedor no Brasil, com tantos desafios que a gente tem, né? Com um governo que é muito instável. Eu acho que comparando com países do primeiro mundo, a gente tem alguns desafios a mais, não temos? Tem por quê? Primeiro, no Brasil, você tem uma insegurança jurídica muito grande. Depois, e aí eu não acho que é Brasil, tá? Eu acho aí uma opinião pessoal, que nós temos uma cultura latina. Eu sou católico, mas é muito ligada às questões de igreja, onde eu acho que a diferença se eu quisesse dividir o mundo em 3 grandes grupos, né? Você tem o mundo latino, você tem o mundo anglo-saxão, você tem o mundo oriental. São visões diferentes de mundo. E na visão latina, você sempre tenta ir para um lado de que tudo que não dá certo tem culpa de todo mundo que não conseguiu acolher. Isso, independente se é de direita, de esquerda, de centro, né? É uma coisa muito comum nas ruas. Eu vou dar um exemplo aqui, que, assim, até para fugir qualquer questões políticas, desse final de semana, do final de semana passado, nós tivemos um final da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã, em São Paulo, no Morumbi. A renda no Maracanã foi de 26 milhões de reais, a renda no Morumbi foi de 24 milhões de reais.
Quando anunciaram a renda no Maracanã, e depois no Morumbi, e como eu sou um aficionado por futebol, eu gosto realmente de futebol, eu joguei futebol e tudo mais, meu irmão foi presidente da Ponte Preta, eu vi os noticiários, o absurdo, uma renda de 26 milhões, isso não é de se comemorar, um povo que não sei o quê, ou seja, é tão intrínseco na nossa sociedade que as coisas não podem dar certo. As pessoas, essas mesmas pessoas, vão chegar amanhã e falar assim, o clube está mal administrado, porque lá na Europa é bem administrado. Aí eu peguei e tive uma curiosidade. Entrei e fiz a média da Copa do Fazer a Brasil conta. em dólar. 78 dólares. Certo? Ou seja, 72 euros. Uma final da Copa da Europa, de qualquer um desses países, custa 300, 400, 500. Nossa, é E mais caro. não vai ter um latino para falar, porque aí é o mundo anglo-saxão também, né? Porque essa... Ai, e tem coitado, gente, tinham 60 mil pessoas que queriam pagar o ingresso. Os caras ganham bem, aquele evento é um evento... Pronto! Nós sempre temos... a questão do ranço nosso por trás é um negócio muito maluco. Aí, voltando à questão principal, e eu usei o futebol para falar isso, não tem nada a ver com político, isso somos nós. E essa questão cultural, né, cara? É cultural. Isso transfere para tudo. Então, se você tem, hoje eu tenho empresa que tem 1.000 funcionários, já tive empresa com 1.300, já tivemos... isso está intrínseco em tudo. É como se tudo fosse uma injustiça, tal. Eu acho que então existe a questão país, que realmente você tem 40% do PIB baseado em impostos, você tem uma legislação latina, não estou falando nem de Brasil, eu acho que é essa a questão, né? Então você nunca sabe o dia de amanhã. Agora, o empreendedor, ele tem um rótulo otimista. O empreendedor é otimista. Você não encontra o Lipe e o Hard, né? Então, o Sérgio quer falar? Sérgio. Não, pode continuar. Não, acho legal. Eu só ia fazer uma pergunta, porque você falou em risco, e eu fiquei curioso em relação nesses tantos negócios, você chegou a planejar os riscos? Teve algum momento que você botou a sua família em risco, ou seja, porque você nunca foi ligado à segurança. Várias pessoas, por exemplo, que eu já conheci, que empreenderam, mas no primeiro momento tinham um emprego estável, né, com salário fixo, e foram migrando aos poucos até o negócio ser bem sucedido e o profissional abandonar o seu lugar fixo. Como é que foi isso para você, Paulo? Bom, primeiro eu dava muita aula para sustentar a empresa, era o contrário. É assim, eu era um professor super bem remunerado, dava aula em cursinho, em algumas cidades e tal, e isso pagava bem na época, pagava muito bem, hoje eu não sei a realidade, mas ela sustentou parte das empresas. Então, depois, eu tinha comigo, é engraçado, né? Você falou de família, eu acho que na realidade eu não botava ninguém na conta, não. Era todo mundo tá junto. Se der bem a todo mundo, se der mal a todo mundo, não tinha. E eu sempre tive aquela noção de que também não precisava daquilo. Era o fazer aquilo porque era legal fazer coisas. É diferente, não era fazer por dinheiro. Eu não consigo me recordar de alguma coisa que eu tenha feito durante esse tempo que fosse por dinheiro. O dinheiro podia ser uma consequência. Então, se você perguntar, eu acho que eu botei família em risco, sim. Eu acho que... E várias vezes, além do que, em alguns dos nossos negócios, era um negócio que dependia muito do mercado e da situação mundial. Então, e aí não tem, viu? Isso é importante, Alessandra, não tem nada a ver com o Brasil. Por exemplo, no auge da empresa de intercâmbio, nossa, em 1999, o dólar foi de 1 para 2.
E no auge da empresa de intercâmbio, em 2001, caiu a Torre Gêmea. No dia seguinte, a CI parecia que ia desmoronar. O Entendi. negócio... Foram 8 meses. E aí, viu, Sérgio? Você não saber como vai pagar a conta. Isso não é mentira. Isso é real. Então, eu até brinco, falo, hoje, quando teve a pandemia, e não falando especificamente no caso das empresas minhas que são ligadas a intercâmbio, que é a Esportes, ligado a intercâmbio internacional de jogos, a CI, que é uma empresa de intercâmbio tradicional brasileira, é que nós estamos velhos e tinha como se sustentar e tinha como aportar dinheiro e tal. Se isso tivesse acontecido no ano 2000, a gente não estaria nem falando sobre essas coisas hoje. Falência, apartamento, tudo. Por quê? Porque eu acho, até brinco com as pessoas, falo, você pode, olha, eu tenho um monte de empresa, você pode imaginar qualquer crise por causa da pandemia, mas igual a empresa de intercâmbio, você não acha. Você pode... Verdade. 100% impactada, né? Não, 100%. e aquilo virou um departamento jurídico, você tem que lembrar que com o volume que a gente vende, você tinha vendido um monte de coisa e gente que ia embarcar e que mudava as regras toda semana. Sim, sim, não consegue nem planejar, nem. Não, E então, gente que já pagou, gente que já se planejou. exato. É. Gente que queria tudo de volta, gente que... Não, e os países, aí você também... A gente costuma muito falar de Brasil, 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 né? O mundo inteiro, o ser humano de forma geral, acho que a gente às vezes esquece que a gente é animal, né? Também. E ele tem um instinto de proteção. Quando dá pau mesmo, que todo mundo vai pensar, o cara também não devolve lá do outro país que você pena. Não vou falar nome de país Sim, aqui, mas, sim, aquele os cara mesmos não problemas, só devolveu. muda a língua, né? Só muda a língua. Eu acho que, e no tocante a país, né? Eu acho que a grande diferença do Brasil entre as 20 economias mundiais aí e de boa parte das 20 é que nós estamos num país onde não acontece, a punição é muito leve, né? A punição com quem erra, com quem apronta, com quem rouba, é muito leve. É muito Então, o light. cara tem muito mais gente disposta a fazer, porque quando é pego, né? Se for pego, né? Se for... Não, a gente pegou na época da BPP, que é por instituição de pagamento gigante, milhões de contas e tal. Quando pegava, a gente muito mais inserido dentro do mercado financeiro, você pegava bandidos lá que tinham roubado 60 milhões da caixa e tal. O cara saía dando risada com o advogado. Não, isso é crime digital. Quer dizer, você mora num país onde as coisas são dessa forma, né? Você muda a lei, porque na realidade o advogado está cumprindo o papel dele de ganhar dinheiro com o bandido. E o De que bandido está lado for, sabendo de que que não vai lado acontecer for, ele nada. ganha. Né? E tal. Eu me lembro de uma viagem minha para a Austrália, o rapaz foi pego com 5 aposentadorias. Foi pego porque, na realidade, ele tinha comprado um iate. E eu acho que estava em Sydney, a pessoa entrevistando ele, falando que ele tinha sido pego. Tá? Ele falou, tal, não sei o que, tal. Se eu sabia que poderia ser pego, eu sabia, eu resolvi arriscar. No dia seguinte, esse mesmo sujeito estava sendo entrevistado dentro da cadeia. Ele foi preso. Foi preso, no dia seguinte está preso, acabou, a vida dele acabou. E é engraçado isso, né? Então, sempre vai ter gente disposta a fazer coisa errada. Agora, quantos têm coragem sabendo que se é pego? Então, acho que o Brasil tem, vários países, não é só o Brasil, né? A gente está falando de Brasil e tal, mas o otimismo do empreendedor, a forma do empreendedor de pensar, sempre é pensando no melhor. É uma característica do empreendedor. Vai dar certo, esse negócio vai dar Se certo. der errado, quando der errado, vê o que vai fazer, É certo? porque não acabou ainda. Porque não tem uma outra chance. Não, às vezes, e quantas vezes a gente está fazendo uma coisa e acertou uma outra que ele nem sabia.
É imaginar. Ah, sim, entendi. Você acredita em sorte, então, Paulo? Você pegou Sérgio, você pegou, falei de otimismo, curiosidade, de não ser tão preocupado com segurança e tal. Mas tem um ponto assim, eu falo, tem um ponto fundamental. Tem que ter sorte. Tem que ter. Gente, mas é a sorte que caiu do céu ou é a sorte que você vai atrás dela? Não. Ou é um timing? Eu conheço muita gente boa, muita gente que vai atrás e às vezes tem que ter aquela história do momento, na hora certa, no lugar certo, tem que ter um pouco de sorte. Como tudo na vida, eu acho que, gente, até o casamento, o cara casou, mas puta, aquela mulher não era Deus, aquela era maravilhosa, vê? Porque quando você conhece uma pessoa, você não sabe se aquilo lá será que é o casamento? Deu certo? Às vezes só descobre depois. E também tem que dar sorte. Tem um monte de coisa que tem que dar sorte. É óbvio que quanto mais você trabalha, mais sorte você vai ter. Porque você passa a ser mais antenado, você passa. Mas tem coisas que eu acho que. E lembre do seguinte: todo empreendedor, aí já falando do empreendedor de muito sucesso, ele tem uma característica que é não ser apegado ao que ele faz. Gente, isso eu acho uma coisa muito importante. Geralmente acontece no mundo corporativo, mas tem um monte de empreendedor que fica apaixonado por aquilo que ele criou. A hora que ele fica apaixonado, tem uma hora que ele tapa os olhos. Ele fica cego, né? Exatamente. Ele fica cego. Ele fica preso aos detalhes do negócio e esquece de ver o todo. E ele não quer que mude. Ele não quer que mude, não quer que mude. Tem um amigo nosso que fez um podcast agora recentemente, a gente até comentou, né? E ele falou um negócio muito bacana, tal, que o dono do Walmart não acreditava que não existia a Amazon. Ele tinha que ter ocupado aquele espaço, mas não. Aquilo lá pode ser besteira, tal. E tem uma característica importante, que é a história da inovação. Você sabe quando um cara é empreendedor? Você vai lá e pergunta para ele assim, vamos fazer isso? Aí o cara olha para a tua cara e fala assim, mas quantas pessoas fazem isso? Falo, cara, se alguém fizesse, eu não estava fazendo, pô. É inovação ou não é inovação? Então, você já sabe pelo perfil da pessoa que a primeira coisa que ela faz é botar um defeito. Então, acho que tem perfil. E os perfis denotam que a sociedade tem que ser assim como ela é. Tem que ter gente que é empreendedora, tem que ter gente que adora trabalhar, tem que ter gente que adora detalhe, tem gente que adora segurança, tem gente que gosta de rotina, tem gente... E é como nós somos. Não tem mito, não mito, tal. Eu detesto essa história do... de vez em quando... eu sou muito avesso a esse tipo de coisa. Não sei quem é um gênio, o cara da... Gente, menos. O cara tem uma puta sacada, pensou nisso, foi atrás, levou a falência um monte de empresa, voltou, fez o certo. É assim a vida. O Roberto Marinho tinha 59 anos quando fundou a Rede Globo. Ele fundou a Rede Globo porque o jornal estava falido. Essa lógica de mito. Não. Tem gente que arrisca mesmo, tem gente que é o que eu falei, gente brilhante, muito inteligente, acima da caixa. Eu conheço, tanta gente. Não tem. Se eu pegar lá meus colegas da Unicamp e tudo, tal, era um bando de gente brilhante e tal. É perfil, às vezes o cara quer uma coisa, quer outra. Tem um amigo nosso, a gente não pode falar nome de amigos aqui, né? Que largou, e aí ele não era empreendedor. Ele trabalhava, ele estava de diretor de uma multinacional de telecomunicações, tal, tinha 200 funcionários. Um dia ele olhou para mim e falou, cara, eu não gosto disso. Eu quero ser técnico, quero trabalhar sozinho, não quero se mandar em ninguém. Tal. Mudou para uma outra telecomunicações,
trabalha do lado de casa, tranquilo. Tu fala, puta, cara, como eu estou feliz aqui. E é feliz, né? Afinal, isso é que importa, né, Paulo? Que, no fundo, é o que você está indo. E isso você só consegue quando as pessoas conseguem não entender empreendedorismo, ou empresário, ou funcionário, né, como dinheiro. O que interessa não é isso. Porque ele só vai ser bom naquilo que deixa ele feliz. Que ele se dedica, e aí, consequentemente, ele se dedica e o resultado aí é muito positivo. Precisa tomar muito cuidado para o ego. O ser humano trabalhado como ser humano, né? Ô, Paulo, e falando um pouquinho agora sobre os insucessos, né? Porque geralmente quando a gente fala de negócio, não fala certo e tal. Você mencionou, né, que teve alguns negócios que não foram para frente. E o que você aprendeu com esses insucessos? Que você tem que ser persistente, mas não pode ser burro. Você não pode querer provar uma teoria. Ai, mas isso tem que não sei. Não tem. Tinha o seu Mário Teixeira, vice-presidente do Conselho do Bradesco e pontepretano, por isso, amigo meu, ele tinha uma frase que eu achava ótima. Negócio bom, ruim, é aquele que acaba rápido. Verdade, E você não fica perdendo dinheiro, né? Já resolve logo, já. Acabou. Para que você... Porque aí tem um pouco de ego. Não, mas não é possível. Não, é possível. Você vai errar, você errou, você estava na hora certa, na hora errada, no lugar errado, e você errou. E tomou a decisão errada, né? Larga aquilo e vai para outra. Então, isso acontece. Isso você aprende. Hoje, quando o negócio não está bem, e você detectou que não está bem, e você viu que daquele jeito você não vai solucionar, você tem que fazer outra coisa. Você está com vontade de fazer essa outra coisa? Não. Então, chega, fecha, acabou. É tão simples quanto isso. Quanto mais velho, mais fácil fazer isso. Você começa a medir o ego de uma outra maneira, você começa a analisar prós e contras, você começa a contar o número de e-mails que você recebe de determinadas coisas. Imagina a minha situação, que você tem várias empresas. Quantos e-mails eu recebo de uma? Quantos grupos de WhatsApp? Começa a fazer uma medida, porque você quer trabalhar na média 8 horas por dia. Isso tem um pouco a ver com a idade. Eu trabalhava 16, quero trabalhar 14, quero trabalhar... E hoje eu tenho consciência que eu tenho uma meta de trabalhar 8 horas por dia, de segunda a quinta, de segunda a sexta. Pronto. Isso é uma meta. Se a gente vai conseguir, você vai medindo. E aí você começa a ter mais facilidade em detectar o que não dá certo. Entendi. Ô, Paulo, você mencionou alguma coisa aí com a idade, né? A partir da idade e tal. Você é empreendedor desde muito cedo, desde muito jovem, mas você acha que faz diferença empreender cedo ou, de repente, é melhor empreender como um profissional sênior? Não, eu acho que... Primeiro, ser empreendedor, eu acho que é uma coisa meio interna, mas eu acho que empreender sênior tem uma coisa que o Sérgio falou, né, de colocar risco na família e tal, é mais ou menos como casar. Se você empreende mais novo, você tem aquela irresponsabilidade do jovem. E isso acaba trazendo uma experiência que pode ser benéfica para o que vai acontecer no futuro. Se você empreende só como sênior, eu acho que tem uma tendência, às vezes, de você estar muito preso àquela segurança que você tinha antes de empreender, né? Então, a gente, quando é mais jovem, você acaba apanhando, é como jogar futebol. Você sofre a falta, dói menos. Você tem uma ferida, ela sara em 3 dias. Depois, quando você está mais velho, tem uma ferida, dura uma semana.
Você toma uma pancada no futebol, manca 3 dias. Então, acho assim, empreender sênior, você é óbvio que tem erros que você não vai cometer, mas você precisa ter uma medição da sua capacidade de ter risco e de encarar, porque aí também você está chegando no momento da vida. Eu estou fazendo 60 anos, né? Então, que era coisa que podia ter acontecido comigo, aconteceu. Pode acontecer coisas novas? Pode, mas que também não vão mudar o curso como dizia, quem que falava isso? Não era o Shakespeare, o Michelangelo. Perguntaram, quantos anos você tem? Ele falou assim, eu tenho 6. O cara, 6? Ele falou, seu, já passou 60, só sobraram mais uns 5, 6. Então... Eu estava contando que ia viver ainda, né? No meu caso, eu tenho 30. Sendo bem otimista, hein? Porque 90 tá bom, né? Tá ótimo. Paulo, vamos falar de umas coisas interessantes, umas histórias que eu sei que você tem muitas, logicamente não vai dar para a gente conversar sobre todas elas, mas eu lembro que você foi capitão de um cruzeiro aqui no Brasil, né? Você pode comentar, contar um pouquinho essa história para a gente? Que é divertida, no mínimo, né? Divertido. Não, é que na realidade eu sempre fazia parte da CI, né? Eu estava desde o início lá. E de época em época, a gente inventava uma coisa diferente. Mas naquele momento da CI, o dono da Jovem Pan pediu para que a gente entrasse junto numa... Na realidade, era a carteira de estudante Jovem Pan. Que ele tinha feito uma parceria com a Uni, isso, aquilo, e que ele queria que a gente ajudasse. Bom, eu, com essa volúpia de fazer coisas diferentes, adorei a ideia de, na semana seguinte, eu estava trabalhando na Jovem Pan, tomando conta daquele setor. Então, eu sempre fiz a parte de marketing. Aliás, a minha vida sempre foi muito pautada em branding, marketing, criar, tal. E eu fui para a Jovem Pan. Quando eu fui para a Jovem Pan, em virtude da carteira, eu acabei pegando amizade com o Emílio, do Pânico. Sim. E nessa amizade, eu comecei de vez em quando a ir para o programa, e aquela história vai, história vem e tal. E aí o Emílio olhou para mim um dia e falou assim, Paulo, a gente precisava inventar uma viagem. Falei, viagem como, Emílio? Como é que faz para gravar, tal, não sei, eu não sei que a gente fizesse um navio, igual do Roberto Carlos. Aí ele olhou para ele, navio? Eu falei, cara, nunca entrei em navio na minha vida. E aí eu fui para o escritório. Na realidade, a Jovem Pan ficava no 14º, a FM, e o nosso escritório no 21º. E aí a menina lá da rádio pediu para me chamar com o Emílio, que queria que eu entrasse no programa. A hora que... Aí estava no ar, né? Hoje mudou um pouco o estúdio, no mesmo lugar, mas eu peguei, entrei e tal, e tem uma placa fora, uma luz escrito no ar, como qualquer programa, né? Televisão de rádio. Aí a moça falou, não, o Emílio pediu para você entrar mesmo no ar. A hora que eu abri a porta, ele com o microfone, falando, na época ele falava uma média de 500 mil pessoas minuto, né? 300, 500, uma coisa assim. Absurdo a audiência do Pânico na rádio, na época. Aí ele pegou e falou assim, acaba de adentrar o capitão do Pânico no navio. Eu falei, puta... Ferrou. Ele jogou no ar, não deu tempo nem de falar não. Não, e o detalhe, ele falava, vai ter shows, vai ter isso. Cara, ele foi inventando na cabeça dele, ele foi inventando como seria o navio. Detalhe, foi exatamente como foi, tá? Tá. Vocês primeiro... Né, você anotou todas as atividades e correu atrás para fazer o sonho dele. Tinha tudo... Olha que coisa, né? Já que a gente está fazendo um negócio de empreendedorismo, ali tinha todos os ingredientes que o empreendedor ama. Não tinha a menor ideia de como funcionava.
ia implementar. Achava a ideia o máximo. Não conhecia, eu nunca tinha entrado no navio, gente. Nunca. Então, ou seja, só que naquele momento, o Vitor, que é um dos sócios da CI, ligou no meu celular e falou, desculpa a frase, que porra é essa? Eu falei, o quê? O telefone não para de tocar, falando que quer fazer reserva num navio. E você não tinha Porque a hora que ele nada falou, planejado. numa das tiradas do Emílio, ele falou, o Paulo da CI. O capítulo. Aí, voltando ao empreendedorismo, né? Gente, é tudo que um cara quer. Saí de lá, Vitor querendo morrer. Falei, Vitor, quem é que mexe com navio? Ele falou, não sei, nós precisamos fretar um navio. Imagina um cara que nunca entrou no navio, não tem a menor ideia do que é um frete de navio, fala, vamos fretar o navio. Dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Tá achando que é um ônibus, né? Vai no mesmo esquema. Exatamente. Vai no mesmo Aí esquema. o Vitor falou assim, olha, a Nascimento Turismo, o filho tem um negócio chamado Island Cruise, representando a Island Cruise e tal, ele chama Dado, Eduardo Nascimento Filho, Dadinho. O Ricardo deve até conhecer. Eu peguei o telefone, liguei na Nascimento, não falei nada para ninguém. Saí da sala. Liguei no Nascimento e falei, eu queria falar com o Dado. Quem é? Ah, é uma pessoa. Ele está aí? Tá, mas quem é? Eu desliguei o telefone e fui lá. Parei na porta, subi lá no prédio, era um prédio no centro de São Paulo. Falei, eu queria falar com o Dado. Ele não me conhece, eu chamo o Paulo, eu sou da CI, tal, e eu preciso muito falar com ele. É uma coisa muito séria. Aí ele apareceu. Aí eu contei a história para ele. Ele chamou, na época, o diretor dele, que veio a ser presidente da Royal Caribbean no Brasil, na América Latina, o Ricardo Amaral. Sentou, e eu falando, e esse Ricardo, que virou amigo, procurando se tinha algum navio... Gente, que doideira. Disponível, que pudesse encaixar. É, porque essas coisas têm que ser com antecedência, né? A coisa é meio complicada. Isso era dia 26, 27 de agosto. Nossa. Aí o Ricardo olhou para mim e falou assim, 8 de dezembro, só tem 50 cabines vendidas, nós somos sócios. Pode acertar tudo. Um terço para cada um. E assim, terço que tinha Jovem Pan, né? É. Eu saí de lá, fui para Jovem Pan. Falei, ó, fretei um navio. E a data tem que ser essa, 8. No dia seguinte... Não, já falava tudo. Vai ser no dia 8 de dezembro, vai ser assim, vai sair tal, é 3 noites, vai sair daqui, vai sair de Santos, vai para Ilha Grande para Búzios, volta para Santos, lá, 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 lá. Uhum. O Tutinha topou. O Emílio já começou tal. No dia seguinte, a gente já estava falando na rádio como ia ser o suposto navio. Passando todos os detalhes. Todos os detalhes. Deu overbook, porque os sistemas na época de reserva não eram tão bons quanto hoje. Nós estamos falando em 2003, 2004. Bom, moral da história. Pensei que eu ia ser preso no dia. Porque eu falei, vai dar overbook, vai dar Jornal Nacional isso daqui. 400 caras porque o Jornal Nacional ia adorar falar que o Pânico tinha aprontado uma dessa. Aí, mas a gente conseguiu acertar tudo. Esse foi o primeiro Pânico no navio. No final, teve 3. Ah, vocês fizeram 3 No vezes. terceiro, o Emílio olhou para mim e falou assim, Emílio, de novo, ele falou, só se for o último. Eu falei, tá bom. E foi o último. E foi Legal. útil. Bem, Paulo, que então, baita o empreendedor história. tem isso, viu? Quanto mais diferente, mais maluco, você Mais desafiador, pelo que você está contando, também. É uma coisa diferente, você quer ver uma coisa diferente. Desafio, Inovação, né? Não, inovação.
Muito legal, Paulo, essa história. E, galera, eu acho que vocês estão adorando esse papo. E essa história do Paulo, então, é meio surreal, né? Então, e eu peço para vocês, né, que estão curtindo aí, de seguir a gente aí na sua plataforma de podcast preferida, no YouTube, para a gente poder sempre estar trazendo aí um papo legal, interessante para vocês. E aí vocês não perdem nada também. E, claro, de vocês compartilharem aí com os seus amigos, parentes e vizinhos sobre o nosso podcast, né? Agora, voltando para você, Paulo, no meio de todas esses desafios, essas histórias das empresas, você entrou em pânico em algum momento? Pânico. Acho que quando caiu a Torre Gêmeas, onde a gente era extremamente, né, dependia, aí entra um pouco, né, Sérgio, aquela história de segurança e tal, não era pânico, mas era uma sensação de que não ia dar mais, que aquilo você acabaria perdendo tudo que você tinha, porque lembra, o Brasil é um país aí por várias questões de lei trabalhista e tudo mais, ele é um país um pouco diferente dos outros, dos Estados Unidos, por exemplo. Caiu tudo, vamos pensar uma empresa de intercâmbio americana. Caiu a Torre Gêmeas, ninguém mais viaja, acabou, então todo mundo, gente, essa semana não recebe mais nada, tchau, acabou, fecha, pronto, acabou. Aqui no Brasil não é assim que funciona. Né? Existe um legado trabalhista pesadérrimo. Então, acho que em 2001 já todas as pessoas, a maioria das pessoas trabalhando com a gente há 10 anos. Então, não é só uma questão de responsabilidade com as próprias famílias e tudo que acontece, mas você tem que lembrar o seguinte, né? Em outubro de 2001, a empresa de intercâmbio vendeu 6% do que vendeu em outubro de 2000. 6%. E esse 6% foi algumas viagens nacionais, algumas malucos que toparam viajar. Ou seja, quase que não se sustentava, né? Não sustentava. Você tinha uma tal. E a gente tem um lado, e aí eu acho que é o meu lado latino, né? Você acaba tendo muito mais. A gente não consegue fugir culturalmente disso. Tem muito mais apreço pelas pessoas, né? A gente é muito mais quente. E aí o pânico, no meu caso, geralmente se dá com relação às pessoas que a gente tem. Então, quando tem alguma coisa muito abrupta, vamos pensar mais recentemente, na própria BPP. Quando deu a pandemia, a receita da BPP caiu menos da metade. Então, pelos setores que a gente trabalhava, pelo que a gente fazia, despencou. Do mesmo jeito que a pandemia acabou trazendo tal. Não é igual a CI, mas aí era uma empresa de outro porte. Então, aquilo chamava atenção. Então, eu imaginava uma situação. Os meus pânicos, entre aspas, sempre foram ligados a isso. Se amanhã eu tivesse que mandar pessoas embora. A preocupação, então, né? É o tipo de pânico que eu tenho. No mundo financeiro, não tem pânico, mas você tem medo de fraude. Porque as fraudes se dão de uma maneira, do tipo de volume que você tem, de uma maneira muito vultuosa. Então, é um outro... Não é pânico, mas é um negócio... Uma ameaça. Então, é um negocinho no estômago, né? Agora, termina. Não, é que o Ricardo falou, Não, ia entrar um pouquinho na parte das startups financeiras que você tem. Você falou que participou aí da implementação do Pix, né, no Brasil. Como é que foi essa implementação? Algo interessante para contar para a gente? Teve. Você imagina. Então, no caso financeiro, a gente veio lá do câmbio, lá da Confidência, né? Aí o Júnior, um sócio nosso, que é o mais nerd dos sócios, que é o que está à frente da Moev hoje, a iniciação de pagamento cross-border,
falou assim para mim: Paulo, se esse negócio durar muito, temos que apostar tudo no Pix. Porque nós temos que inovar, porque esse é o nosso DNA, nós temos que apostar tudo no Pix, no Pix, no Pix. Eu falei, mas Júnior, quem falou que isso daí vai dar certo? Não, porque olha, tal, e a matéria está fazendo sistema, tal, já tem 60 pessoas trabalhando, papapá. Que olhando. Eu falei, Júnior, como é que nós, com 140 pessoas, Vamos dar conta do negócio. vamos entrar numa seara dessa? Dá uma olhada em como é que é a realidade. Não, porque eu vou montar uma unidade, tal, não sei o quê, e nós topamos. Tinham 15 pessoas trabalhando com Pix. Nós. E a matéria, só que ele acabou entrando na história de um jeito 24 horas por dia. E fazendo o Pix. Bom, chegou uma hora que estava chegando perto, né? Bom, o primeiro Pix do Brasil foi e-mail do Júnior mandando dinheiro para a Caixa Econômica Federal. Olha! Primeiro Pix. Isso era dezembro. Ou era no final de novembro. Não vou lembrar a data exata. Em março, nós mandamos 35 milhões de Pix. Nós representávamos 6% dos Pix brasileiros daquela época. Olha! Aí, o valor da empresa disparou, né? E aí, você lembra como é que foi? Começa o Pix, né? Aí começa a história da Covid, só que aí um monte de gente queria a empresa. Seja super valorizada, seja tal. Aí foi aquele imbróglio, vai, e eu acho que tudo tem momentos. Você lembra que eu falei que empreendedor não pode ser apaixonado? Sim, não pode ser apegado ao que cria, né? Não. Porque amanhã tem outra coisa. Hoje o Júnior, por exemplo, está tão empolgado quanto para fazer a iniciação de pagamento cross-border. Eu ia te perguntar sobre ele, se ele tinha ido para outra, não. Ele já focou em outra ideia. Não interessa, que e ele, de novo, a mesma coisa. Paulo, isso aqui, esse é empreendedor. Né? Ô, Paulo, e todas essas empresas, nessa sua história, eu vejo que você tem muitos sócios, né, diferentes em negócios diferentes. Como é que é isso? 150, mais ou menos. Caraca. Tem muito sócio. Assim, eu tenho sócio... E negócios diferentes. Na parte de reciclagem de minérios são 4. Na Superlógica, se contar os fundos, essas coisas, são uns 10. No conselho vão 12 pessoas. Na corretora são 3. Na Superlógica, na Conta Chip. Na Moeb são 3. Não são os mesmos, não, tá? Tem uns Sim, são pessoas distintas, para ficar matriz de comunicação bem complexa. Você se dá bem com todos? Sempre se deu? Nunca houve problema de não querer passar a perna no outro? Todo dia dá problema, todo dia dá problema. Nunca tem problema, não que não teve no passado, e simplesmente você tira, né? Mas de opiniões todos os dias. De mau caratismo, as raras vezes que aconteceram, não tem o que fazer. Ficaram para trás. Graças a Deus foram raras. Uhum. Então, você tem que pensar que muita gente é repetida. Nós vendemos não sei o quê, uma parte veio, fica com a gente. Tem funcionários nossos que estão com a gente desde a Confidência. Na CI, eu tenho 2 funcionários que têm quase 30 anos de casa. Então, assim, tem gente que, tem gente que eu criei. Falar um dado para vocês. O
o que era o presidente da BPay, que virou diretor da 99, quando a 99 Táxi comprou a BPay, tudo, ele entrou aqui num prédio que a gente tinha aqui um dia e falou, eu quero trabalhar com os produtos de financeiros. O que você fez? Eu fiz publicidade na PUC. Você quer trabalhar com produtos financeiros, mas de publicidade? Não, não, não. Eu quero trabalhar com produto. 10 anos. Esse cara hoje ele tem 36 anos, 37. Quer dizer, o cara bateu aqui na porta para... Gente, Você nós fez tínhamos uma geração, né? Posso Você falar um fez negócio? O cara que cuidava do BI na BPP, com aqueles milhões de contos que a gente tinha, o que passava de dinheiro, foi motoboy na Confidência. Olha. Caramba! Então, assim, teve muita gente que acabou ficando, que entendia o conceito nosso. Hoje está muito de moda falar propósito, tal, né? É. Tal, mas e gente que achava que a gente era do bem, que era assim, era daquele jeito, sempre fomos, nunca teve. E que acabou ficando, e que são amigos hoje, até hoje. Alguns trabalham, outros não trabalham com a gente, são amigos, tem os grupos de amigos, e pronto. Lembra que a gente administra a gente. No fundo, né, sempre vai ter. Agora, com relação a sócios, quantas vezes eu briguei com o cara e depois falei, puto, o cara estava certo. Então, a arte de ouvir, acho que ela também... Aí não é só para empreendedora, eu acho que é para qualquer profissional, seja ele empreendedor, seja funcionário, seja o que for, tal colaborador, né? Saber ouvir é uma arte para o ser humano de uma forma geral, né? Não é uma coisa muito simples. E liderança também, né? Porque em alguns momentos... Mas eu acho que quando você é leal, quando você tem o ego na medida, não tem arrogância, quando você sabe dividir problema, quando você sabe quando tem que dar autonomia, quando você é otimista, entusiasta, quando você consegue animar as pessoas, mesmo que a situação não esteja tão boa, tal, é o que acaba formando a liderança sua. Isso pode ser, e também, de novo, né, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de um grupo de amigos, né? É super normal, às vezes, talvez por característica, amigos que ligam para mim e falam assim, pô, tô mal, cara, aconteceu isso e tal. E aí você, na verdade, você faz a mesma coisa que você faz. Como você é pessoalmente, dificilmente. Aliás, eu acho que as melhores pessoas profissionais são aquelas que elas são iguais como ela é na vida. Sim. Uhum. Não usa Né? máscara, né? Sem máscara. Não dá Sem para ser muito. personagens, né? Não dá para ser muito diferente, né? Tal. Não. Tem gente que é chato na vida, é chato lá, é boa pessoa, leal, gente boa. Tá? Eu até brinco com isso, né? Pô, mas aquele cara é chato. Cara, então, é chato. Pronto. Tem gente que é chata. Ele é mau caráter? Não. Ele é bem profissional? É. Ele é otimista? É. Ele é Então pronto, chato ele porque ele é chato. atende às Tem gente que é chato, necessidades, tem né? gente que é chata mesmo. Pô, pronto. Tem gente que é cri-cri, tem gente que é assim. A empresa é reflexo de como a vida é. Não muda. Não tem negócio diferente. Hoje, por exemplo, eu tenho uma das empresas que a gente investe, é uma empresa de reciclagem de minério. Aí você acha que é uma indústria, está tudo diferente? Não é. É a mesma coisa. Só Eu muda a acho as coisas... matéria-prima, né? Não, eu acho que, na realidade, até as pessoas numa indústria, elas são mais... E não é simples do ponto de vista ruim, elas são mais simples. Eu acho que o fato de estar em fábrica, elas tratam as coisas de um jeito mais direto do que no mundo da Faria Lima. Mas, no fundo, quando tem um problema, dá na mesma. Tem que resolver o problema de qualquer jeito. Resolver o né? problema, gente. E outra, quem trabalhou com intercâmbio na vida, eu falo sempre o negócio seguinte: Intercâmbio. o cara que trabalhou com intercâmbio, ele encara vários problemas de boa. Sabe por quê, Alessandro? Imagina, eu não sei se você tem filho e tal.
você pega o filho de alguém e manda para o exterior. Responsabilidade. É. Quando dá problema, é raro. Mas quando dá, E dá tudo junto, Tá né? de não é o baixo. Tudo dinheiro. que podia dar errado, dá errado. Não é o dinheiro que sumiu da conta, não. É a coisa mais séria. Quando você Com fala, o filho da pessoa, Nossa. né? gente, então é o seguinte, quando tem, assim, eu tive casos de intercâmbio, eu escrevi um livro sobre intercâmbio. Quando o vizinho me ligou às 3 da manhã, porque é legal contar esse caso, porque esse caso assim remonta, porque não dá para culpar as pessoas, as pessoas são assim, né? A pessoa te liga às 3 da manhã porque ele é teu vizinho, então ele te liga no interfone, aí você atende o telefone, ele fala, você não sabe o que está acontecendo com meu filho na Austrália? Eu falei, pô, mataram o moleque. Tem uma barata na cozinha e casa que tem barata na cozinha, ou seja... Cara, mas lá na Austrália, cara, vai ter Então, mesmo. você tem que analisar, depois de um tempo, você entende o seguinte, a paranoia de um filho na Austrália começa a interferir, assim... Então não tem coisa séria, tem problema que é problema, tá? Sim, mas tem coisa que não, né? O contexto que a pessoa tá. A barata realmente te E acordava. parte das pessoas surtam quando o filho está fora. E você tem que começar a entender também que faz parte do seu trabalho administrar quando é problema, mas Quando não é. administrar também problemas que vêm da ausência do filho perto dela. Ser um terapeuta, né? Ser um terapeuta. Edson Apolinário, um grande psicólogo, amigo meu, fala assim, Paulo, é uma nova jornada, não é só para o jovem, é para o pai e para a mãe também. Então tem entender. Então eu brinco, trabalhou com intercâmbio, você já viu cada coisa na vida. Que olha. E você é mais acordado que pediatra pediatra, né? 11 de setembro de 2001, meia-noite, CI Matriz, São Paulo. Uma mãe olhou para mim e falou: qual é o plano da CI para a evacuação de Nova York? Nossa, cara! Aí você olhou. Nós tínhamos 40 pessoas em Nova York aquela vez, tá? Aí eu fiquei pensando, tá bom. Eu não sei, né? Ela, na loucura dela, porque uma pessoa sã não olharia para mim no mundo, nem o presidente americano sabe o que fazer. Agora, nem ele sabia, você ia saber, ninguém sabe. Né? A CI tem um plano de evacuação. E aí será o plano perfeito, né, Paulo? É o plano perfeito, inclusive. Porque eu imaginava a gente chegando pelo helicóptero. Testado ainda, né? Testado, um plano testado ainda. Cara, eu pensei nos tucanos da Esquadrilha da Fumaça. Chegando de Nova E aí chegaria com fumaça verde e amarela? Para eles saberem que era do Brasil, né? Cara, não tem. Então, acho que é isso, assim. De forma geral, acho que é importante. Paulo, né? Levar a vida leve, né? Verdade. E tem muito assunto aí para a gente conversar, tal, mas o tempo está acabando. Mas eu queria explorar um tópico. Você estava falando da CI, de intercâmbio, enfim, viagens. Eu sei que você viajou muito pelo mundo afora. E eu gostaria de saber de você, se pudesse indicar um lugar só para uma pessoa conhecer, aonde que seria desses que você mencionou? Daria para escolher um? Pô, rapaz, difícil, hein? Ó, se eu vou falar um lugar, agora vão ficar bravos comigo, hein? Se eu falar um lugar que a pessoa que não conhece nada, a pessoa não conhece nada, um lugar? Sim, um lugar. Eu vou falar uma resposta que já me fizeram. Qual é a cidade do mundo que você acha mais bonita? Eu vou tirar a história da antiguidade da minha cabeça. A cidade do mundo que eu acho mais bonita é o Rio de Janeiro. A vibração do Sérgio. Eu também acho. Sérgio, só para você saber. Obrigado, Paulo. Obrigado. Sérgio, só para você saber, eu conheço 90 países, tá? Concordo com você também. E eu acho o Rio de Janeiro a cidade mais bonita do mundo. Acho que a confluência de natureza com cidade e tal, é óbvio. Assim. Mas você está comparando o Rio de Janeiro com Roma?
Então, por isso que eu falei, vou tirar a questão do histórica, charme da né? antiguidade, charme Claro, histórico. beleza mesmo. Então, o Rio de Janeiro é impressionante. E eu, assim, cara, é de chapar. Às vezes, você sabe, quando você está tão acostumado com uma paisagem, que às vezes você não leva aquilo tão a sério como é. Você parar e olhar o Rio de uma maneira, porra, parece que foi tudo montado, parece que é um negócio... O Rio de Janeiro é uma obra-prima. Eu comento, né, com os meus amigos. Para mim, é a cidade mais bonita do mundo também. Né? Que ela faz essa mescla, né, com a natureza. Quando eu falo isso, o pessoal fala, você está louco? Eu falo, como assim estou louco? Eu conheço o mundo inteiro, não tem essa... Você tem base, né? Eu tenho base. Dizer. Assim Obrigado, Paulo. como a turma que discute comigo cidade grande, eu falo assim, gente, pega a tua cidade grande, cidade do México, Tóquio, olha, São Paulo é uma das mais bonitas. A hora que você pega uma parte de São Paulo e tira a periferia, São Paulo é bonitinho, assim. É bem arborizado, é óbvio que aí nós temos aquele famoso problema da pobreza que se mistura, né? Que se mistura. Mas e que até no Rio de Janeiro, até a favela à noite é bonita pra caramba. Quando você olha, assim, nossa senhora, é uma jogada. Mas que jeito de acabar nessa entrevista, hein, Raul? Falando do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Então, estamos encerrando, né, esse papo muito gostoso com o Paulo. Nossa, uma lição de empreendedorismo, um monte de dicas aí no meio. E, Paulo, só para encerrar, você quer falar alguma coisa a mais para a gente terminar? Não, quero falar que, assim, tudo que a gente fala, seja palestra, entrevista, tem questões pessoais, são intrínsecas, é muito questão de opinião, né? E na realidade, eu acho muito importante quando as pessoas ouvem, seja um podcast, seja qualquer coisa, ela não tem que concordar ou discordar. Mas, assim, ouvir o que as pessoas falam, e isso é uma característica de empreendedorismo, e nunca ser binário. Estar aberto, né? A pessoa que quer fazer tal, e aí tem um outro detalhe importante. As pessoas, às vezes, eu sinto, não sempre, que algumas pessoas não gostariam de ser empreendedor, mas elas acham que é como se tivesse... mas tem que ser. Não, tem que ser, não. Tem que ser feliz, tem que fazer o que gosta. Ponto. E disso não tem nem concordar comigo ou discordar. É assim. Você tem que ser feliz. Também não adianta nada. Vamos dizer que, por um acaso, você seja um empreendedor, que você dê sorte, porque quem não gosta, geralmente dá azar. E você deu sorte. Não quer dizer que você vai ser feliz. Então, o que justificaria a gente estar aqui sem ser feliz? Pô, não faz sentido, né? Verdade. Então, acho que isso é um pensamento que eu tenho de uma forma geral. O que deixa você bem. Aí você vai ser bom. Aí você vai ser bem e tal. Então a carga fica muito pesada, né? Para a pessoa, quando você não faz com amor as coisas, Vou a dar carga é muito... último exemplo. Vocês três estão aqui. Eu acho que vocês fazem o que vocês estão fazendo. Eu olho para a cara de vocês estão felizes de fazer o que vocês estão fazendo. Ponto. Se isso vai, como é que é? Se vai dar muita audiência, vocês estão felizes de estar aqui, pronto. A gente está feliz de estar trazendo algo interessante para os nossos ouvintes e tendo a oportunidade de aprender um monte de coisa com você hoje, mas com todas as pessoas que a gente conversa, a gente aprende. E tudo vale para reflexão, né, Paulo? A gente está sempre aprendendo, né? Do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai partir, você está cada segundo aprendendo, né? Então, todas essas entrevistas que a gente faz é uma oportunidade para as pessoas, às vezes, abrirem a mente, né? Para certas coisas que elas nunca pensaram, nunca tiveram, às vezes, oportunidade, né? De refletir sobre o assunto. Por aí vai. E por aí vai. É uma grande jornada que nós estamos.
E assim encerramos hoje. Eu queria agradecer muito ao Paulo Della Volpe por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho das suas experiências, da sua história. Agradecer a Alessandra Argona e Sérgio Azevedo, que participaram aqui desse bate-papo. E lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time de profissionais sênior do mercado, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência de anos de carreira, e para mostrar que não existe um limite de idade para você aprender, para você ensinar, trabalhar, mas enfim, ir atrás dos seus sonhos, seja eles quais forem, tá? E assim terminamos hoje Nada de Pânico. Galera, não esqueça de seguir a gente aí nas plataformas de podcast, no YouTube agora. Vocês podem seguir também o nosso página no LinkedIn, o Nada de Pânico. A gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então fica à vontade aí de seguir, de mandar comentário, enfim, de dar o alô. E um grande abraço a todos. E vamos de nunca é tarde, afinal a vida é repleta de oportunidades. Beijos. Até a próxima, pessoal. Obrigado.